das esposas que influenciam. Hoje a gente está começando a nossa primeira aula da formação. Hoje você vai descobrir o verdadeiro inimigo do seu casamento. Você vai ver que o verdadeiro inimigo não é o seu marido, não é você, não existe culpados. Você vai ver que o verdadeiro inimigo chama feridas emocionais. Daiane, mas eu não sei se eu tenho ferida emocional ou se eu não tenho. Como que eu faço para descobrir? É muito simples. Para você saber se você tem uma ferida emocional ou não, é só você olhar. Você consegue se posicionar? Você consegue enfrentar os conflitos que aparecem no dia a dia? Você consegue dizer não? Você consegue colocar limites na sogra? O seu casamento tá bom? Tá saudável? Ou tá distante? Tá frio? Você e o seu marido não se conectam mais? Tudo isso é fruto de feridas emocionais. Se você já foi traída, ferida emocional, se você tem medo, se você tem ciúmes, raiva quando a sogra abraça o seu marido ou a sua cunhada, tudo isso se chama feridas emocionais. E hoje você vai aprender a localizar quais são as suas. Boa noite, Josiane Valiosas, Priscila. Quero saber quem está aqui comigo, quem já chegou, já está sentando aqui na frente, já está preparando o melhor local, digamos assim. Vai comentando aqui que eu estou assistindo, que eu estou lendo. Ó, Priscila, boa noite, Valiosa. Tá frio por aí? Aqui tá mais ou menos, aqui não tá muito frio, não. Já até puxei aqui o meu blazer, peguei um mais fresco. Josiane, boa noite. De onde que vocês estão assistindo essa aula? Se você quer chamar alguma amiga sua, convidou ela, talvez você já até convidou algumas amigas e ela ainda. Ah, o frio é o casamento. Ah, agora eu entendi. Pois é, ferida emocional, vocês vão ver aqui. Se você já até convidou as suas amigas para participar da comunidade, elas já estão lá, manda a live aqui para ela, tá? Só quem tiver esse link que vai participar da aula. Quem não tem link não participa. Então, eu estou liberando para você enviar para todas as suas amigas casadas. Vamos juntas formar uma multidão de esposas que influenciam, esposas felizes e fortes. Distrito Federal, seja muito bem-vinda, todas vocês que estão chegando agora. A princípio, essa aula não vai ficar salva, tá? Por quê? Porque eu quero comprometimento. Eu quero saber quem veio, quem dedicou. A gente está avisando na comunidade desde que eu marquei o dia, o horário. Eu estou avisando, estou relembrando. Então, espero que vocês tenham dedicado o horário até às 9, tá? Pega o seu papel, sua caneta, o meu já está aqui tudo pronto para dar o melhor para você. Gente, o que eu mais fiz essa semana foi estudar esse aqui a fundo, para eu trazer o melhor conteúdo para você, um conteúdo profissional, um conteúdo que você nunca viu em nenhum outro lugar e nem vai ver. Essa formação vai transformar você e sua casa, ou não. Tem muita gente que vai entrar daqui e vai sair igual entrou ou até pior. Por quê? Porque não se dedicou, porque ficou aqui assistindo a aula e com o celular, mandando mensagem, lendo mensagem, porque ficou com as crianças e a mãe me dá isso, mãe faz aquilo para mim. Porque tem essas coisas. Tem as pessoas que querem o resultado, mas não querem dedicar o tempo. Tempo, energia e dinheiro. Chama TED. Nesse caso, você nem precisa dedicar o dinheiro, só o tempo e a energia. Então, vamos lá. Vamos continuar. Uberaba, Minas Gerais. Vanessa, seja muito bem-vinda. Vamos começar? Para quem está chegando aqui agora, foi convidada por uma amiga, eu vou me apresentar e vou contar brevemente a minha história. Por que eu estou aqui hoje? Por que eu posso falar de feridas emocionais? Por que eu ajudo esposas? Por que eu não ajudo maridos? Então, eu vou ser o mais breve possível para sanar essas dúvidas de quem está chegando agora. Porque quem já me conhece, já está aqui há mais tempo, já sabe a minha história.
Eu sou Daiane Moraes, mas nem sempre fui Daiane Moraes. No começo, eu era Daiane Menezes. Meu Instagram era Daiane Menezes, todo mundo me conhecia aqui como Daiane Menezes. Me casei já em crise no casamento. Eu namorei por 8 anos, penso. E casei, eu e o Marcos sempre teve a intenção de casar. Só que a gente falava, quando tiver a casa, a gente casa. Gente, até hoje a gente não tem casa, tá? Até hoje a gente tomou decisões e a casa não foi tanto prioridade. Então, pensa, se estivesse esperando para casar até hoje, eu me casei grávida e eu tinha muitos ciúmes. Eu era uma esposa muito tóxica. Eu pensava assim, eu lavo, eu passo, eu cozinho, é eu que cuido do nosso filho, é eu que cuido dele, da roupa dele, de tudo. Trabalho fora, pago algumas contas, não era metade, mas era bastante contas. Eu cuido de mim, eu não peço dinheiro dele para nada, eu sou independente. Errado é ele. E eu dava ênfase com isso. Errado é ele, que chega em casa, que trata aqui como se fosse um hotel, só vem em casa para tomar banho, almoçar, comer, dormir e sai. Ele trabalhava o dia todo, final de semana era bar, eram os amigos, quando não era bar, nem os amigos, ele ia fazer trilha, porque ele adora fazer trilha até hoje de moto. Enfim, eu me sentia assim, de escanteio. Parecia que eu não estava ali naquele casamento, não estava vivendo aquilo. Então eu cobrava, eu reclamava, eu gritava para ser ouvida. Eu queria a presença dele, ele achava que eu queria controlar ele. Eu falava, eu amo você, a sua presença, eu quero que você fique aqui em casa com a gente. Você não passa tempo com a gente, com seus filhos, com seu filho, né? Na época era um só. E ele, você quer me prender? E eu não casei para ficar preso. Tinha muita briga, gente, mas era muita briga. E quanto mais eu cobrava, mais eu tentava conversar, pior ficava. Até que chegou um momento, ele bebia, ele se transformava e ele não ficava agressivo, mas ele ficava sem vergonha. Então, se passasse uma mulher, ele não estava nem aí, ele, sabe, cantava. E eu me sentia péssima com isso. Ele nunca me traiu, propriamente dito, mas nunca me traiu assim, porque isso também é traição, né? Hoje eu considero isso também uma traição. Mas na época eu ficava assim, ele não me traiu, não tem como eu separar, e eu tô aqui presa nesse quitar esse casamento. Aí um dia eu falei, eu vou separar, e eu liguei para ele muito, liguei, o celular não chamava, não ligava. Falei, gente, o que tá acontecendo? Aí eu entrei no Instagram para procrastinar, rolar vídeo, e aí apareceu uma mensagem: confie, mesmo que a resposta seja espere. Confia. Hoje eu falo isso para você, porque um dia Deus me apresentou essa frase, eu pedia um sinal, eu pedia algo para Deus, e aí nunca chegava esse algo, até que eu li essa frase. Confie, mesmo que a resposta seja espere. Só que, beleza, eu comecei a esperar. Só que será que Deus queria que eu esperasse sentada? Será que Deus queria... O que Deus estava esperando de mim? Aí eu falei, um dia ele bebeu muito, a gente se exaltou, e eu falei, não, agora eu vou separar, eu não aguento mais. E mandei ele sair de casa, ele saiu. Só que quando ele saiu e ele falou que ele não voltava mais, tomei um choque. E eu falei, meu Deus. E aí, eu procurando, já buscava ajuda, já buscava vídeo assim na internet, assistindo uma live, a pessoa falou assim, estava contando a história da rainha Esther com a rainha Vasti, né, da Bíblia. E aí falando sobre como a rainha Vasti desprezou o rei num momento e ele, tá me desprezando? Então vou te colocar para fora aqui do castelo. Colocou ele para fora do castelo, ela, né, o rei colocou a rainha Vasti para fora do castelo e colocou rainha Esther no lugar, uma mulher sábia, que sabia ouvir, que sabia dar direcionamento, que era bem cuidada, que passou por esse treinamento. E aí falando assim, talvez essa pessoa que você está desprezando hoje pode ser o presente que Deus separou para você e você não está sabendo lidar e ainda está desprezando. Gente, aquilo me tocou tão profundo.
que eu falei, de fato, eu grito com meu marido, eu desrespeito ele, eu falo mal dele. Não é que eu falo mal, na época eu não falava mal dele para humilhar, mas eu falava mal para ver se ele acordava e melhorasse. Só que quanto mais eu falava, por exemplo, estava ali com as minhas tias, eu falava, o Marlon só chega tarde, só quer saber de beber, ele não fica em casa, para ver se ele acordava. Só que era um jeito muito errado que eu tinha. E eu não sabia lidar com isso. Comecei a procurar ajuda, chamei ele e falei assim: olha, eu vou ser a melhor esposa para você, melhor do mundo. Porque eu queria provar que errado era ele. Falei para ele: se a gente chegar a separar, é porque você não melhorou, não mudou em nada. Porque a partir de hoje eu sou uma nova mulher. E buscando por informações e lendo, fazendo terapias, cursos em cima de cursos. Gente, eu já investi uns 60 mil reais em cursos e mentorias. E aí eu aprendia algo, aplicava, dava certo, depois voltava para onde estava. Parecia que nada funcionava. Eu descobri no meio disso as feridas emocionais, que é como se fosse uma machucadora. Aí eu comecei a tratar as minhas feridas emocionais. O Marlon começou a reconhecer. E ele começou a ver que era seguro me tratar bem, porque eu já não humilhava ele mais. Aí veio um momento da nossa vida, a gente ainda bebia muito, com muitos colegas, fazendo resenhas. Aí nosso casamento desandou de novo. Aí eu falei, não vai dar certo. Meu Deus, não vai dar certo. Mas com muita persistência, com fé em Deus, e a gente é como uma cebola, a gente vai descascando, vai vendo onde tem mais e mais e mais feridas, vai tratando e vai se fortalecendo, vai crescendo, vai evoluindo. Graças a Deus, hoje essa daqui vou apresentar para vocês, é a minha família. Hoje a gente viaja juntos, como você pode ver aqui na primeira imagem. Isso aqui também é uma benção, gente, isso aqui é uma benção que você conseguindo influenciar o seu marido, ele vem para a igreja com você, e não ir na igreja não muda a vida de ninguém, mas quando ele se entrega aos mandamentos de Deus, ele teme, ele tem temor e tremor a Deus, a história do casamento é outra. Então a gente participa dos movimentos da igreja junto. Essa última foto aí, somos nós dois palestrando para noivos, um curso de noivos. Então, pensa, casais se preparando para casar e a gente ali ajudando, acolhendo, uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Eu nunca imaginei ter essas centenas de alunas que eu tenho hoje, milhares de seguidoras que me acompanham, que estão ali interagindo. Nunca que eu imaginei isso quando eu estava vivendo nessa época de crise. Olha, antes a gente só tinha esse mais velho que vocês estão vendo aí. Hoje a gente já tem 3 e a família só crescendo cada dia mais. Então é isso que eu desejo para você. É por isso que hoje eu estou aqui e vou te ensinar sobre as feridas emocionais, porque é um dos pontos cruciais do casamento. Gente, ferida emocional foi assim uma virada de chave para mim e eu vou te ensinar isso hoje. Eu quero pedir para vocês comentarem, interagir aqui, quando vocês gostarem, para eu ver que eu não estou sozinha. Para eu saber que vocês estão vivas aí, combinado? Então vamos lá. O que são as feridas emocionais? Peraí. Feridas emocionais são marcas deixadas no nosso subconsciente por experiências dolorosas que aconteceram na fase que o cérebro ainda estava em aprendizado. Quiser tirar um print? Aproveita, tira um print. Depois, quando a aula terminar, você vai lá no seu Instagram e me marca, fala: olha, Dani, eu estava lá na primeira aula. Então, tira um print e me marca lá. Na infância, vamos lá, isso daqui é um assunto seríssimo. Já pega o seu papel e sua caneta para você ir anotando tudo, combinado? Vamos supor. Deixa eu tirar aqui. Eu quero que vocês fiquem olhando para mim. Ai. Ai. Ai, eu adiantando tudo.
Daiane, Renata. Vocês fingem que vocês não viram, tá? Nós, seres adultos, a psicanálise nos mostra que a nossa mente, o nosso cérebro, se desenvolve emocionalmente do 0 aos 5 anos de idade. A gente chama isso de primeira infância. Um bebê, quando acaba de nascer, ele nunca sentiu nada. Nunca sentiu dor, nunca sentiu medo, nunca sentiu raiva, nunca sentiu alegria. Ele nunca sentiu nada. Mas ele acaba de nascer e ele está pronto para sentir. Então, quando o primeiro toque, na verdade, a neurociência nos mostra que o bebê ele sente o que a mãe sente quando está grávida. Então, se a mãe sentiu muito medo, as feridas emocionais já começaram dentro da barriga dela. Se ela foi agredida, já começou ali dentro da barriga dela, porque é um bebê em desenvolvimento. Mas quando nasce, ele começa a sentir de uma forma do mundo para ele, para esse bebê. Aí, imagina que é uma folha em branco, que as pessoas estão começando a escrever nessa folha em branco. Tem crianças que tiveram uma infância feliz, que teve pai, que teve mãe presente, que acolheu, que protegeu, que super protegeu. E não deixou essa criança lidar com os desafios, não deixou ela cair, não deixou ela se machucar. E ela foi ali, assim, criada com muito amor, com muito zelo, com uma super proteção tamanha que essa criança não quer crescer. Ela cresceu, o corpo cresceu, virou uma mulher que se casou, ou virou um homem que se casou, mas não quer lidar com os problemas que tem no casamento, que tem numa vida adulta. Por quê? Porque é uma pessoa ruim, porque é uma pessoa infantil, porque os pais não deixaram lidar com os pequenos problemas da infância. Essas pessoas, por exemplo, tendem a ter depressão quando vê um problema e não consegue resolver, parece que aquilo é um monstro, parece que é grande demais, nunca conseguiu resolver nada, ela se sente incapaz de lidar com problemas, de lidar com a própria dor, e o que acontece? Entra em depressão, tira até a própria vida. É algo absurdamente horrível. Agora vamos para os casos de quem teve uma infância. Vou dar 2 exemplos. Primeira coisa, isso pode acontecer com uma ferida emocional, ela pode dar com vários episódios repetidos, leves episódios repetidos. Por exemplo, se eu ficar aqui, dando tapa na minha mão, tá doendo? Não. Tá me causando um machucado? Minha mão vai abrir um machucadão aqui agora? Não vai. Mas se eu continuar dando esses tapas, daqui uns 5 minutos vai começar a ficar vermelho. Se eu continuar dando tapas e tapas, daqui uns 30 minutos, a pele vai começar a ficar irritadiça. E se eu continuar, daqui umas 2 horas, vai começar a abrir pequenos ferimentos que são difíceis de ser tratados. Por quê? Porque rasgou a pele. Foi lá e deu vários rasguinhos assim na pele. Então vai demorar mais para cicatrizar. Quais são os exemplos? O que pode ser esses tapinhas, emocionalmente falando? Quando um pai critica uma criança. Você não consegue, você é gordo, você é lerdo. E vai repetindo essas críticas todos os dias na infância dessa criança. Essa criança cresce se sentindo incapaz. Quando, por exemplo, o pai abandona, vai embora, foge, arruma outra mulher, ou talvez era casado, e a mãe fala para essa criança: seu pai foi embora por sua culpa, não te aguentou, você chora demais, você é momento demais. Ela cresce, essa criança cresce sentindo culpa. Entende? Eu vou dar uns exemplos aqui das minhas alunas, alguns exemplos reais. Uma criança queria um colo do pai, era uma criança muito apegada, muito emotiva, gostava de carinho, de colo, se sentia amada quando era acolhida, quando estava ali no colo. Só que o pai estava sempre preocupado. O que é essa criança? E falava para essa criança: não, dá um tempo.
Nossa, você quer saber só de colo. Você me irrita. Essa criança aprendeu que pedir colo é errado. Causa irritabilidade nas pessoas. Abraçar, beijar, causa irritabilidade nas pessoas. Então, ela começou a se moldar conforme aqueles pais ditavam as regras. Era uma criança carinhosa, amorosa, mas foi se criando um molde. Não, isso é errado, isso aqui eu não posso, isso aqui causa dor nas pessoas, causa irritabilidade. E aí elas me xingam e me causam dor. Então é melhor eu manter a distância, é melhor eu brincar sozinho, é melhor eu ficar calada, é melhor eu obedecer. Entende? Uma criança que nunca pôde ter voz, que nunca pôde se posicionar, nunca pôde falar com os pais o que não queria, eu não quero ir para a escola, eu não quero usar essa roupa, que os pais já gritavam, já repreendia, já colocava no castigo, aprendeu que se posiciona é errado. E quando se posiciona, o que, que vai acontecer? Castigo, grito. E aí, se é o seu caso, você cresce aprendendo a gritar para ser ouvida. Porque ninguém nunca te ouviu quando era criança e agora você tem necessidade de gritar para ver se alguém te ouve. Quando você vai, quando uma criança vai ouvindo todos os dias, não, não quero colo, não quero que você, não quero te dar colo, você é muito pegajoso, ela aprende. Então não posso dar colo. Aí ela fala demais e pergunta: por que, que o céu é azul? Por que, que a grama é verde? Por que, que o guarda-roupa é assim? Por que, que o guarda-roupa chama guarda-roupa? E a mãe fala: cala a boca, você fala demais. Ela aprende: então falar é ruim. Eu preciso ficar mais calado, eu preciso ficar mais quieto no meu canto. Agora, pode ser que se criou uma ferida emocional quando o pai disse isso, mas pode ser que não também. Pode ser que a criança só aprendeu a ser diferente da essência dela. Pode ser que ela se perdeu. A identidade dela começou a se perder ainda criança. Hoje em dia, quando eu vou atender algumas alunas, eu pergunto: quem é a... E falo o nome dela. Aí ela fala: eu sou a mãe, eu sou a professora, eu sou a... Eu não estou perguntando suas funções, estou perguntando quem é você. Não sabe responder. E muitas vezes essa identidade vai sendo quebrada lá na infância. As feridas emocionais são quebradas, são formadas quando se quebra uma expectativa. Então, quando uma criança está esperando o pai chegar para abraçar, para ser amada, o pai vai, chega nervoso e empurra a criança e tira ela da frente. Quebrou uma expectativa. Quando a criança está ali pensando que vai ser para sempre aquela vida e o pai vai e trai a mãe. E aí ela começa a pensar: meu Deus, será que eu vou morar com a minha mãe ou com meu pai? O que, que vai acontecer? Será que eles vão separar? Será que eu não vou ver meu pai mais? Criou uma ferida emocional. Valiosos, estão fazendo sentido para vocês? Sim ou não? Comenta aqui. Comenta aqui, deixa eu saber. Um outro exemplo também dessas feridinhas que vai acontecendo todos os dias, algo pequeno. Um pai que não confia na filha. Isso aqui acontece muito entre minhas alunas. Um pai que não confia na filha. E aí começa a falar: não, você não pode sair sozinho, eu não posso, se sua mãe não pode te levar, você não pode ir. Às vezes esse pai está protegendo a filha, mas a filha está se sentindo assim: eu não sou confiável, meu pai não confia em mim. Ele pode confiar em mim, eu não vou sair, eu não vou fazer nada de errado. Não pode dormir na casa da sua amiga, você sabe que não pode. Como adulta, você entende que seu pai está te protegendo, talvez do pai dessa amiga que ele não conhece. Mas como criança, você fala: meu pai não me deixa nada, eu nunca posso nada. Vai formando essa identidade de que você não pode nada, você tem que obedecer, ponto final. Aqueles pais rígidos, rigorosos, que batia, que punha de castigo. Hoje você não consegue falar não pro seu marido. Hoje, quando você fala assim: eu vou praticar um esporte, seu marido fala: mas não vai mesmo, porque lá é um centro de macho, porque lá... E você simplesmente aceita, porque você não tem argumento. É verdade, não tem como argumentar. Realmente, às vezes aparecem uns homens por lá. Mas e daí?
A gente só não tem como a gente só frequentar ambiente que tem só mulheres o tempo inteiro. Na padaria que a gente vai, corre risco de ter homens. Ai, que bom que tá fazendo. Fico feliz. Outro caminho também que se cria essas feridas emocionais, a neurociência chama de forte impacto emocional. Como que é isso, um forte impacto emocional? É quando você tá ali plena, por exemplo. Vou também trazer casos reais de alunas minhas. Pegou carona com a amiguinha da escola, que era vizinha, para ir para a escola. E aí esse pai estava atrasado e falou assim, não, vai com a sua amiga. Beleza, vou com a minha amiga. Só que essa amiga, quem levava era o pai dela, numa Kombi. E aí, quando ela pegou carona pela primeira vez, ele parou no supermercado e mandou a filha descer para comprar merendinha. O que ele fez com essa amiga? Abusou dela. E aí criou uma ferida emocional enorme. Ela foi abusada, ela não estava esperando disso, foi uma vez só. Mas aconteceu, foi real. E ela nunca mais confiou em homens. E ela nunca mais conseguiu se entregar. E ela nunca mais conseguiu falar não. E ela nunca mais conseguiu sair de casa sozinha. E ela nunca mais. E foi criando coisas a partir daquela ferida. Porque na mente dela, essa ferida, isso vai acontecer de novo a qualquer hora, a qualquer momento. É uma ferida emocional aberta. Se não tratar, vai viver nesse estado de alerta. Homens são todos iguais. Homens abusam. Eu não posso confiar em nenhum deles. Olha a gravidade disso. Olha como que isso é um assunto sério. Um outro exemplo foi uma aluna, olha que a gente não pode julgar porque os pais agiram com a consciência que eles tinham naquele momento. Era aniversário dela, de 6 aninhos. Ela acordou no dia do aniversário, a mãe e o pai já tinham ido trabalhar e tinha esse hábito de deixar ela sozinha em casa. Quando ela abriu a geladeira, tinha um bolo de aniversário escrito parabéns. Naquela época, era aqueles bolos quadrados escrito parabéns. Ela falou, nossa, que surpresa boa! A mãe fez uma surpresa para mim. Ela foi lá, partiu o bolo, comeu. Quando essa mãe chega do trabalho, pinta com essa criança. Xinga de todos os nomes, fala, não é à toa que você tá essa bola. Você não sabe controlar a própria boca. E a criança assim, gente, mas eu pensei que era uma surpresa para mim. Tava feliz. E ela foi xingada. Essa mulher, essa aluna minha, era obesa, porque ela carregava essa ferida emocional e essa crença de que ela não conseguia controlar a própria boca. Olha quão grave é isso. Ferida emocional não afeta só casamento, não afeta só o seu parceiro, afeta a vida em todas as áreas. É algo muito, muito grave, tá? Então vamos lá. Agora que você já sabe o que é uma ferida emocional, como que funcionam essas feridas, eu vou citar aqui, vou te dar alguns exemplos das 5 principais feridas emocionais que acontecem, que atingem diretamente o casamento. Então, quero que você se prepare aí, já pega seu lápis, sua caneta, seu papel, para você ir identificando. Como que você vai fazer? Presta atenção. Você vai pegar aí o seu papel e sua caneta e eu vou falando. Ferida emocional da rejeição. Se você está passando pela situação A, B, C, eu vou trazendo exemplos. Você vai falar, eu tenho essa ferida. Você vai escrever. Ferida da rejeição. Depois eu vou passar para a próxima, que é a ferida do abandono. Você vai escrever, eu também me identifico com a ferida do abandono. Se você não se identifica, não coloque. Se você se identificar com uma ferida só, coloque só uma ferida aí no seu papel. Se você se identificar com as 5, coloque as 5. Combinado? Deu para entender? Tá claro? Ou vocês têm alguma dúvida? Comenta aqui para eu saber se está claro. As valiosas chegando, fico muito feliz. Tá claro? Enquanto vocês vão me respondendo aqui, gente, o que não é uma ferida emocional?
Porque também não dá para generalizar tudo. Por exemplo, se a linguagem do amor do seu marido a sua linguagem do amor é atos de serviço, por exemplo. Aí você vai lá e faz um almoço para servir o seu marido. E você fala: "Nossa, ele vai se sentir amado porque eu fiz esse almoço especial para ele". E aí a linguagem do amor do seu marido é palavras de afirmação. Ele vira para você e fala: "Nossa, amor, esse almoço estava uma delícia, comi tudo, repeti, estava maravilhoso". A sua linguagem do amor sendo atos de serviço, você vai pensar: bem que você podia agora me ajudar com as vasilhas, lavar toda a louça para mim. O seu marido não tem essa linguagem de atos de serviço, vai pensar assim: nossa, ela quer me escravizar. Ela quer me tratar como empregado dela. Nunca nada tá bom. Ela quer que eu lave as vasilhas agora. É porque ele não te ama? É porque você tem uma ferida emocional? Não. É porque ele comunica amor falando, se a linguagem do amor dele for palavras de afirmação. E você fazendo as coisas. Então, você, quando faz o almoço, fala para ele que está amando ele. Mas ele não entende assim. Se você elogiasse, ia render mais do que tendo todo esse trabalho. Você precisa de saber qual é a sua e qual é a dele para vocês começarem a se sintonizar. Isso não é ferida emocional. Uma outra coisa que não é ferida emocional. Perfil comportamental. Isso aqui é base para quem está restaurando o casamento, para quem quer saber. É base. Você precisa de saber qual é o seu perfil comportamental. Porque, por exemplo, se o seu perfil é conformidade, você não consegue falar não, porque você não consegue lidar com o conflito. Você foge do conflito. Você quer o conforto. Você quer viver na paz e no amor. Você é pura paciência. A sua voz é baixinha, é calma, é tranquila. Aí o seu marido é dominante. Aí ele é curto e grosso. Ele dá as piores notícias do mundo, indo direto no ponto. Ele não ameniza nada para ninguém. Ele não tem o dom da empatia. Ele não sabe se colocar no lugar dos outros. E aí você fala: meu marido é muito grosso, ele vive me machucando. É ferida emocional? Não. É o perfil comportamental um do outro que vocês não estão sabendo. E como que você vai saber quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos? Isso não é ferida emocional. Então vamos começar sobre o que é ferida emocional, que vocês já me responderam aqui que deu, né? Para entender. Primeira ferida que eu vou trazer para você é a ferida da rejeição. Quem tem a esposa que tem a ferida emocional da rejeição tem uma hipersensibilidade gigantesca. Faz tempestade no copo d'água não porque ela quer, porque ela é sensível. Ela já foi rejeitada um dia. Ela não quer passar por isso de novo. Então, se ela manda mensagem para o marido não responde, ela manda uma mensagem mais fofinha para o marido não responde, já cria nela aquela ansiedade. Por que ele não respondeu? O que aconteceu? Meu Deus do céu, ele deve estar com outra, ele deve estar com alguém, ele deve ter vergonha de mim. Se arruma toda para ir numa festa, o marido chega na festa, senta lá atrás, num lugar que ninguém vê. Talvez o marido é super antissocial. É um perfil aí estável, por exemplo. Nossa, isso vira um motivo de estar com vergonha de mim, quer me esconder. Já ele deve estar com outra e ele vai me rejeitar e ele vai ficar com essa mulher, por isso que ele não quer me mostrar para ninguém. Tem essa hipersensibilidade. E, inclusive, quando você for descobrindo qual é a sua ferida emocional, vai comentando aqui: eu tenho isso. Ou meu marido é que tem isso. Para eu saber. Outro exemplo: o marido vai lá, pega no celular. Meu Deus do céu. O que será que tanto ele faz nesse telefone? Aí clona o celular do marido, coloca aquele negócio, gente, eu nem sabia que existe agora, um tipo de um rastreador que liga nos dois celulares. E aí, onde uma pessoa tá, a outra vê em tempo real. Gente, isso é o auge de uma ferida emocional. Isso é uma pessoa que tem uma ferida emocional tão grande que ela não confia em ninguém. Ela não confia na própria sombra. Quem dirá no marido? Se o próprio pai rejeitou,
e foi embora? Se o próprio pai não quis nem saber dela, imagina esse homem, esse marido que não tem meu sangue. Outra, necessidade intensa de validação, de ser validada. Tudo que faz quer reconhecimento. Cortou o cabelo, quer a aprovação do marido. Vai passar uma maquiagem, precisa da aprovação do marido, da mãe, da amiga, senão nem sai de casa. Só compra uma roupa se tiver com alguém de perto e aprovar essa roupa. Não faz nada sem aprovação de ninguém. Não compra uma calcinha sem ninguém dar o alvará. Tem aquela necessidade também assim, ó, fez o almoço tá gostoso? Mas você gostou mesmo? Não tá sem sal, não? De que você gostou mais? Ah, amor, gostei mais do arroz. Ah, então você tá falando que o feijão não tá gostoso? Chega a ser chato conviver com a pessoa com essa ferida emocional. Dor exagerada diante de distância emocional. Então, aquele marido que é o dominante, que tem um perfil comportamental que é dominante, que é curto e grosso, ele não me ama. Ele não me escuta. Ele não é carinhoso comigo. Ele não é romântico. Ele não me manda uma mensagem. Eu pergunto para ele qual é a minha qualidade, ele nem sabe me falar. E dói. Dói no coração dessas pessoas, dessas esposas. Não é algo simples. Não é algo raso. É algo verdadeiro que rasga o peito. Outro exemplo são aquelas pessoas, aquelas esposas que querem acabar com o casamento toda hora. Ah, você tá falando que eu não sou uma boa esposa? Então vai embora. Eu vou embora. Eu vou arrumar as malas e vou embora. Você pode arrumar suas malas e vai embora. Ah, a porta da rua é a serventia daqui de casa. Eu tinha uma aluna que o marido traiu ela e ela... Aí o marido passou por vários problemas. Aí ela, não, então eu vou perdoar. Mas não conseguia liberar o perdão porque ela achava um desaforo ele não pagar pelo que fez. Então, sempre que podia, ela mandava ele embora de casa. Ela se tornou extremamente com tanto medo de ser rejeitada que ela rejeitava o tempo inteiro. Por quê? A dor de rejeitar dói menos do que de ser rejeitada. Alguém se identificou até agora com essa ferida emocional da rejeição? Só digitar sim ou não. Não precisa de me contar os detalhes se você não quiser. Segunda ferida emocional, que é a ferida do abandono. Quem foi abandonada na infância, e não necessariamente, eu sei que sim, tem os casos do pai que abandonou, que foi embora, da mãe que talvez faleceu e que a criança se sentiu abandonada, ou da avó, do vô, do irmão, alguma coisa aconteceu, mas talvez foi algo simples, talvez foi esquecida na escola, ela teve esse sentimento de que foi abandonada. Então, quem já sofreu tem muito medo de ser abandonada de novo. Tem medo de ser deixada. E aí cobra presença o tempo inteiro. Cobra que o outro esteja com ela. Se o outro está atrasado 10 minutos, já fica ligando. Você esqueceu, você não vai vir. Tem muitos ciúmes. Tem um ciúmes extremo. Ah, você está conversando com uma mulher, você... Porque se sente... É uma ferida emocional do abandono que aconteceu quando era criança. A esposa, que hoje é esposa, sente que todos vão abandonar ela em algum momento. Ela se fecha até para as amizades. Ela não consegue desenvolver novas amizades, se abrir, contar do que está acontecendo, contar novas histórias, contar alguma dor, alguma vulnerabilidade, contar nem as conquistas. Sente que todo mundo é desleal. Carência. Aquelas esposas carentes que quer carinho o tempo inteiro, que quer que fica passando a mão o tempo inteiro, quer que segura na mão o tempo inteiro, dorme só se for grudado, se for de conchinha, se for, sabe, seguro, como se estivesse segurando a outra pessoa.
A outra pessoa sai para trabalhar, nossa, sente que parece que arrancou alguém dela e ela fica com aquele medo, com aquela carência louca, contando os minutos para a pessoa chegar, porque tá com medo dela não voltar mais. Ó, meu marido, quando demora para vir chegar em casa para almoçar, eu já pergunto se ele vem almoçar em casa. Isso tá errado? Depende. Se o meu marido demorar, por exemplo, eu pergunto para saber se pode ser arrumada a cozinha, se já pode separar o prato dele, isso não está errado. Agora, se fica nessa ansiedade, será que vai vir? Será que não vai? Será que ele vai almoçar com uma mulher? Será que ele vai almoçar com alguém? Será que ele está me escondendo alguma coisa? Se te causa dor, é ferida emocional. E ansiedade quando o marido se afasta, até adiantei os pontos. Terceira ferida principal. Gente, lembrando que são inúmeras. Eu vou falar das 5 principais que acontecem no casamento, tá? Terceiro, ferida da desvalorização. Quem se sente desvalorizada também tem ciúmes, porque se sente inferior a outra pessoa e às outras mulheres. Então, o meu marido é bonito demais. Nossa, eu acho meu marido um gato. Todas as mulheres vão ficar de cima dele. E uma hora ele vai encontrar uma mulher tão bonita e vai embora. Nossa, meu marido é muito inteligente, meu marido é muito próspero, meu marido é muito rico. Cedo ou tarde, uma sirigaita, uma interesseira vai se interessar pelo meu marido e eu vou perder ele. Também tem muitos ciúmes. Se sente insegura quando está perto de uma mulher que ela sente que é mais do que ela. Então, mais comunicativa, mais bonita, mais inteligente, mais qualquer coisa que essa outra seja mais. Se sente totalmente instabilizada, quer ir embora, quer ficar em casa com o marido, não quer muito sair, porque para não correr o risco de ninguém conhecer o marido e ele se interessar por alguém. Sente que nunca é o suficiente. Tudo, ela vive fazendo pelo outro, pelo marido, pela casa, e o marido quer mais, e ela faz mais, e ela paga mais, e ela leva os filhos na terapia, e aí ela quer subir de cargo, e ela tá estudando, e ela tá indo dormir meia-noite, ela tá acordando 4 horas da manhã, e ela acha assim, não é o suficiente, eu preciso de fazer mais, eu preciso de ganhar mais, porque o meu marido acha que eu não consigo me sustentar, eu quero provar para ele que eu consigo me sustentar. Eu quero provar para ele que eu não sou dependente dele, eu quero provar para ele que eu tenho valor. Essas esposas têm essa necessidade de ficar provando o seu valor para as outras pessoas, para o pai, para a mãe, então o tempo inteiro acudindo o pai e a mãe, resolvendo o problema deles, tá o tempo inteiro, sabe, fazendo pelo outro. E aí, quando eu pergunto, e para você, o que você está fazendo? Qual a última vez que você foi no spa? Qual que foi a última vez que você sentou e leu a metade de um livro inteiro? Um livro que não fosse para aumentar a sua capacidade no trabalho, no seu profissional, em nada. Só um livro ali de uma história que você goste. E rolar o vídeo, eu fico meia hora rolando o vídeo ali no Instagram, 1 hora, 3 horas. Isso não é nada para você. Isso é só uma dopamina barata que está colocando na sua mente, destruindo a sua mente, te desvalorizando ainda mais. Outro problema é interpretar as falas neutras como crítica. Então, você dá um presente para o seu marido. Seu marido olha um relógio Rolex, algo assim, fora do comum. Ele coloca, gostei, e guarda. O que? Eu dei a minha alma nesse relógio, você vai falar para mim, gostei? Se sente criticado. Compra uma camisa para o marido personalizada. Linda, maravilhosa. Ele vai lá
e fala, nossa, gostei, toma aqui, pode lavar. Foi o fim da picada. Te amo, amor. Eu também. Eu também o quê? Você não me ama? Eu também é resposta? Eu também, sabe? Tem uma reação muito exagerada para umas respostas básicas que não tem necessidade. E tudo isso, gente, vai desgastando. É algo que está doendo em você. É uma ferida que dói nessas esposas que têm essa ferida. Dói de verdade. Mas não tem o porquê. O outro pensa que besteira, que coisa pequena. Mas dói nessas esposas. E a pior dor é a que você sente. Porque você está sentindo. Outra ferida de quem tem a desvalorização é quem se sente desvalorizado, é os ciúmes, que eu já falei também, que eu já adiantei aqui. Então, vamos passar para a quarta. Ferida da humilhação. Gente, a ferida da humilhação, ela pode ter sido criada pela própria mãe, quando humilha uma criança, mas às vezes a mãe nem tem intenção de humilhar. Às vezes a mãe brincou com a criança perto de outros coleguinhas e todo mundo riu. Essa criança se sentiu humilhada. Eu tive essa ferida emocional da humilhação que me impedia de palestrar, me impedia de dar aulas. Gente, eu ficava numa ansiedade. Quem participou das primeiras aulas gratuitas que eu dei lá atrás, eu já chegava com a voz tremendo e eu falava, gente, olha, eu tô muito nervosa, tô extremamente nervosa. É a minha primeira vez, é a minha segunda vez, é a minha terceira vez. E assim, eu ia beber água, faltava ar, era uma loucura. Foi só quando eu descobri essa ferida da humilhação, que na sala de aula, gente, escola é uma escola mesmo para formar ferida emocional. O lugar para ser formado ferida emocional. Eu perguntei para minha professora era uma mulher mais culta. E na minha casa nunca tinha tido palmito na vida. Eu venho de uma família que nunca passou necessidade, mas também nunca teve luxo. E aí ela falando de palmito, eu perguntei se palmito era um queijo. Ah, ela começou a rir de mim. E alguns colegas que estavam perto também começaram a rir. E eu fui ficando com tanta vergonha. E os colegas que não tinham ouvido, vendo todo mundo rindo, ela repetiu. Pronto, bastou isso para me criar uma ferida emocional. Mas eu nunca na vida ia associar uma coisa com a outra, porque se fosse fácil assim, eu tô aqui agora sentindo vergonha porque eu tenho uma ferida emocional. Pronto, tá resolvido. A gente tem que. Primeiro, eu fui criando as minhas com a minha professora, os meus professores. E aí eles falaram, mas é uma ferida emocional, olha aqui, vamos olhar para isso. E eu, gente, eu nunca imaginei. Então, assim, depois eu fui aprendendo a caminhar com as próprias pernas. Como que eu aprendi a caminhar com as próprias pernas? Me questionando. O que eu tô sentindo? Dá nome. Eu tô sentindo vergonha. Por quê que eu tô sentindo vergonha? Quando que foi a primeira vez que eu senti isso? E foi assim que eu comecei a me analisar. Então, eu já deixo isso aqui para você. É uma chave. Não tem condição. Se você sentiu raiva, medo, angústia, qualquer emoção que te causa coisas ruins, ao invés de ir gritar, reclamar, se isolar, chorar, e se questiona, tá? O que eu tô sentindo? Dá nome. Quando foi que isso começou? Quando foi que eu senti isso pela primeira vez? Você vai ver exatamente quando começou suas feridas emocionais. Isso aqui nem estava no roteiro. Que bom que eu lembrei disso, que eu posso compartilhar mais isso com você. Então, vamos para a quarta. Não, da humilhação, já comecei, né? Sente muita vergonha. Tem vergonha de conversar com as pessoas, tem vergonha de se abrir. Essa semana eu atendi, gente, na sessão de diagnóstico, eu atendi uma mulher que falou assim, Daiane, eu nunca contei para ninguém o que está acontecendo comigo. E já tem anos, eu não aguento mais. Eu me senti tão honrada porque a pessoa sentiu segurança comigo de se abrir.
Essa pessoa tem mãe, tem amiga, tem várias pessoas no convívio dela, mas ela se sentiu bem comigo. Então, esse tipo de ferida emocional da humilhação traz muita vergonha, tem vergonha do marido, só tem relação se for na luz apagada, no escuro, no breu, nunca fez a luz de velas, não consegue fazer no claro. Tem vergonha de falar, se arruma um pouquinho além, sobe um pouquinho a régua, já pensa que está todo mundo olhando, que todo mundo vai rir, porque ela está muito exagerada, não gosta mais de andar ali no básico, no dia a dia. Retraimento, não quer se socializar, não quer sair para festas, não quer ter muitas amigas, não quer praticar esporte, não quer ir para academia. Por quê? Porque isso vai causar vergonha e vai lembrar a humilhação que ela passou na infância, que ela nem se lembra mais. Autossabotagem. O que é autossabotagem? Ah, não. Agora eu vou comprar um curso e eu vou fazer esse curso. Aí senta ali um dia. Nunca mais volta para assistir às aulas. Não, agora eu vou começar a fazer academia. Entra, faz a inscrição, contrata até o personal, vai lá uma semana, um mês. Nunca mais volta. Não, mas eu vou fazer dieta. Com certeza eu vou fazer dieta. Começa a fazer dieta, parece um chocolate, ai, é irresistível. Quebra o chocolate. Nossa, eu não vou falar mais com meu marido, não vou pegar mais no pé dele, vou deixar ele assumir a responsabilidade que é dele. Passa ali uma hora, tá lá cobrando, falando, não consegue cumprir as próprias decisões. Isso aqui também está alinhado com a falta de identidade ativa, tá? A ferida da humilhação, gente, ela é dolorosa, porque atinge ela, atinge os filhos querem ir no parquinho, não tem coragem de levar, tem vergonha das outras mães, tem vergonha de ir até nas reuniões escolares. Submissão excessiva. Gente do céu, isso daqui, o que acontece? Quem tem essa ferida, ai, fiquei até sem ar. Submissão excessiva. O marido quer sair, conversou contra a mulher, não consegue se posicionar. Não sai, parece que é algo que trava. Tudo que o marido quer, aquele marido que já traiu e ela sofre calada. O marido chega com o pé todo sujo, né, e pisa no chão que acabou de passar pano. Ela tem vontade de matar ele, mas ela não consegue abrir a boca, ela não consegue pedir. Tá bom, você poderia tirar o sapato sujo e deixar lá fora? Talvez se pedisse, esse marido faria. Mas não tem coragem. Traz ele assim, gomadinho, passa todas as roupas dele. Ele não precisa de pedir para lavar alguma roupa específica. Não precisa pedir o almoço. Sempre que ele chega, o almoço já está pronto. Ele não precisa de ter o trabalho de pedir nada. Ela quer adivinhar os pensamentos dele, faz de tudo por ele e é extremamente submissa a ele. Se ele falar que está liberado para ela fazer academia, uma yoga, um pilates, ela faz. Se ele achar ruim, ela não faz, porque quem manda na vida dela é o marido. Ou também tem o outro lado, que é a resposta às explosões para se defender. Grita para se defender. Ataque de raiva, ataque de nervo, querendo se defender. Eu não quero ser humilhada mais, eu não quero passar por esse tipo de humilhação. Na época eu fiquei calada, mas agora eu não vou ficar mais. E aí toda vez que ela se sente humilhada, e não é só com o marido, não, até na rua, com os amigos, com gente que ela nunca viu, ela simplesmente vai lá e corta o mal pela raiz. Talvez a pessoa nem estava falando o que ela achou que estava falando, mas ela não quer nem saber. Ela vai humilhar primeiro, porque humilhar dói menos do que ser humilhada. Outra quinta ferida. Gente, tá anotando? Tá anotando, né? Quinta ferida. Rigidez. Ó, injustiça.
É a ferida da injustiça. Primeira coisa, que é ter controle de tudo. Quem se sente injustiçado, quem tem essa ferida emocional da injustiça, já está se identificando aí, né, valiosa? Quer ter controle de tudo. Quer saber a hora que o marido vai sair, a hora que ele vai chegar, com quem ele vai estar, quem passou por lá, falou dela, não falou? Quer ter o controle. Quer ter o controle financeiro? Você já pagou a conta? Quanto que foi? Sobrou o dinheiro? Que é excessivo. Eu quero que o meu marido muda, mas ele tem que mudar do meu jeito. Do jeito dele eu não quero. Eu quero que meu marido seja a pessoa que está dentro da minha cabeça, não a pessoa que ele de fato é. Eu não quero que ele cresça, que ele evolua, que ele melhore. Não, eu quero que ele seja o homem que está dentro da minha cabeça. Porque esse homem que está na minha cabeça não machuca. Só que ele também não existe. Rigidez. São esposas rígidas, que não são flexíveis, não quer saber de uma hora um cede, depois o outro cede. Não, ela não cede nunca. O marido, mesmo estando certo, tem que pedir desculpa. É ali, ó, faca na caveira. Vamos viajar em cima da hora? Jamais. Vai para onde eu quero, no carro que eu quero. Se a fulana vai, não vou. Extremamente rígido. Perfeccionista. Tudo nos detalhes tem que estar do jeito dela, faz parte do controle, né? Faz parte, tem que ser tudo do jeito dela. O carro, se o banco tiver um pouquinho inclinado, sabe que alguém andou ali, alguém mexeu. Tudo tem que estar em perfeita ordem. Se o marido não tira o tênis para entrar dentro de casa, coitado. O marido tem que colocar a escova exatamente no lugar da escova dele. Não pode trocar de lugar. Os filhos têm que andar na linha. Tem alguém se identificando com essa ferida emocional da injustiça? Nunca mais ela vai ser injustiçada. As coisas com essa pessoa têm que andar certo. Injustiça, não. Então, tem que seguir um padrão o dia dela, dessa pessoa. Dificuldade de demonstrar vulnerabilidade. O que são as vulnerabilidades? As próprias falhas. Tem medo de falar que tem medo. Tem medo de falar que tem vergonha. Tem medo de falar que sente o que sente. Não, vê lá. Emoção, não fala comigo sobre emoção, não, que eu não vou mencionar, não vou me abrir nunca, jamais. Meu coração é um livro fechado e trancado. Não expressa que tem necessidades. E tem uma necessidade de ter razão. Tem um ditado assim: você prefere ser feliz ou ter razão? Geralmente, o marido dessas esposas preferem ser felizes, porque a esposa sempre tem razão. Não pede desculpa por mais errado que esteja. É eu que mando e pronto, é eu que controlo e pronto. Doa quem doer. Isso é uma relação saudável? Uma esposa que tem esse tipo de comportamento vai ter um casamento bom, saudável, fluido? Esse marido tá do outro lado do mundo. Ele prefere trabalhar de 6 da manhã às 10 da noite, porque se ele chegar em casa ele não pode respirar do jeito dele, que essa esposa vai brigar, vai xingar, vai corrigir. Ele não pode mandar uma mensagem para o cliente que ela vai falar que está errado. Deixa eu apresentar aqui para você. Ó, isso aqui que eu estou te mostrando são os neurônios. Isso aqui era para ter te mostrado no começo, mas eu não mostrei, eu vou falar agora. São os neurônios. Cada vez que uma criança, não só uma criança, nós adultos também aprendemos muita coisa. Igual, hoje você está aprendendo coisas novas. Então, estão sendo criadas essas sinapses, que são essas ramificações entre um neurônio ligado ao outro. Cada vez que você aprende algo novo, cria-se mais e mais sinapses. Criança cria isso daqui, essas sinapses,
o tempo inteiro, instantaneamente com tudo. Porque, como eu falei, elas nascem uma folha em branco. E vai aprendendo, e vai criando, e vai desenvolvendo essas sinapses. Nós somos menos, porque a gente fica na preguiça, aplicando só o que sabe, pensando que continuar dessa forma vai chegar em algum lugar diferente. Pensando que Deus vai descer e restaurar o casamento. Pensando que o marido vai mudar por si só. Pensando que a sogra vai acordar para a vida e colocar limites nela mesma sozinha. Não vai. Quanto mais a gente aprende, mais a gente não depende, mais a gente cresce e nos leva a novos caminhos. Agora, voltando, isso aqui que eu acabei de explicar para vocês, o que acontece aí no seu casamento? O seu marido vai lá, é um ciclo que acontece, tá? O seu marido vai lá e coloca o dedo na sua ferida. Já identificaram aí quais são as suas feridas. Isso aí não foi criada pelo seu marido. Seu marido só tem o poder de colocar o dedo na sua ferida. E aí ele vai lá e toca o dedão. Uma dor que você já tinha antiga é ativada e dói na alma, dói aí no seu coração. O que você faz? Reage automaticamente. Algumas gritam, algumas se isolam, algumas têm a necessidade de controle, algumas se sentem ansiosas, umas ligam, não dá sossego, outras cobram. Enfim, todas essas situações que foi citadas aqui hoje. É uma reação automática. Por mais que você queira fazer diferente, você não consegue. E sempre que acontece, você age da mesma forma. Aí, causa conflito no casamento. Causa briga. Causa, no mínimo, distanciamento. E aí, o que acontece? Você sente mais dor. Sentindo mais dor, você talvez dá sossego para o seu marido. E aí, ele sabendo disso, da próxima vez ele vai lá e coloca o dedo na sua ferida de novo. Colocando o dedo na sua ferida, você sente dor. E isso repete na vida dessas esposas, dia após dia. Talvez fique uma semana bem, duas de mal. Talvez fica 2 semanas bem, mas fica 5 brigados de mal. Olha, agora a gente vai para continuar na parte prática. Deixa eu saber aqui de vocês. Vocês anotaram quais feridas vocês têm hoje? Tá ativa dessas que eu consegui citar na aula de hoje? Já anotaram, sim ou não? Responde rapidinho para a gente não render a aula, que o tempo está se esgotando. Anotaram? Então, agora você vai responder essas perguntas. Papel e caneta na mão, se prepara para anotar. Primeiro, qual situação que você está vivendo aí no seu casamento, no seu dia a dia, que está ativando essa dor? Ai, Daiane, é quando ele se atrasa para o almoço. Ai, é quando ele vai para o trabalho sem me dar nem um bom dia. Ai, é quando ele... O que está acontecendo aí no seu dia a dia? Não é para você responder aqui nos comentários agora, não. É aí no seu caderno, tá? Eu sou daquelas que fica de cara feia. Pois é, você ficar de cara feia é a reação automática. O que acontece no seu dia a dia que aciona essa cara feia? Ficar aí bicuda o dia todo, essa semana inteira, talvez. Segunda pergunta. O que você sente nesse momento? É muito importante você dar nomes para essas emoções. Ai, queria tanto colocar uma música aqui, mas o YouTube pode ser que derrube meu vídeo, não pode? Deixar aqui mais animado. O que você sente quando acontece? Esses momentos aí no seu dia a dia. Terceira pergunta.
Essa sensação, esse sentimento que você tem, te lembra algo que você já viveu antes? Se você já foi traída, por exemplo, te lembra algo que você já viveu antes? Com alguém? Essa sensação? Estão ouvindo a música? Qual a narrativa interna que aparece para você quando acontecem essas situações? E aí você sente algo, por exemplo, quando o seu marido... Isso aí você acabou de anotar. Vocês estão me ouvindo? Eu e a música? Senão vocês comentam aqui, se tiver ficado ruim, tá? Qual é a narrativa interna sua? O que você pensa sobre você? Ah, eu não sou valorizada. Ah, eu não sou amada. Ah, ele gosta de me usar. Ah, eu me sinto escrava, me sinto dona do hotel. O que você fala para você mesma quando isso acontece? Ah, eu nunca sou o suficiente. Quanto mais eu faço, mais eu preciso fazer. Ele nunca reconhece. Ah, eu vou ser deixada de novo. Ah, eu vou ser abandonada de novo. Vou te dar aí, ó, 3 minutinhos para você escrever as perguntas, tá? Deixei as perguntas aqui na tela para você. 3 minutinhos para você escrever essas perguntas. Se estiver dando prazo, você pode responder aí, agora. Vai respondendo. Ah, ele não me ama, ele só tá comigo por interesse. Ele só tá comigo porque sou eu que pago as contas. Ele só tá comigo. Por quê? O que você conta para você mesmo? Vou pensar, Rosângela, se a live vai ficar salva. Vou pensar se a galera lá do grupo, da comunidade, está merecendo. Agora, no final dessa live, dessa aula, eu vou abrir um pouquinho a comunidade. Presta atenção. E eu quero saber de vocês qual foi a principal chave que virou aqui nessa aula de hoje, tá? E aí eu quero saber se vocês querem que deixem salvos ou não. Dependendo da quantidade de comentário que tiver, eu deixo salvo. Dependendo, não. Quero saber de vocês. Eu quero ver a interação de vocês lá. Pode ficar combinado assim? Valiosos. Identificar essas feridas emocionais nada mais é do que você parar de ser louca e acreditar que o seu marido tem que mudar sozinho por si só. É você ir direto na raiz do problema. Tem muita esposa leviana que pensa, não, o problema é o meu marido. E não, o problema é 50% o seu marido. Porque precisa dele vir colocar o dedo na sua ferida. Entende? O problema é 50% seu também. E se o seu marido não quer mudar, se ele... Deixa eu tirar isso daqui. Se ele não quer mudar, se ele não quer ser diferente, se ele não quer buscar por ajuda, se ele só quer que você muda, você não vai mudar.
Vai usar do orgulho, do ego? Não, ele não merece que eu mude, ele não merece que eu dê o primeiro passo. E aí, quem sofre com isso mais ainda? Se ele nunca mudar, você vai sofrer a vida inteira? Localizar onde estão as suas feridas emocionais também não é se vitimizar, não. Ah, eu tenho a ferida da humilhação, do abandono, da rejeição. Isso não é se vitimizar. Muito pelo contrário, isso é ser muito madura. Porque quem quer só se vitimizar não está olhando para as próprias feridas, está só reclamando. Outra coisa, você não é exagerada quando você grita, quando você cobra, quando você está pedindo mais. Você não é insatisfeita. Gente, isso aí é se julgar, se culpar, carregar algo tão pesado que não é seu. Quem te ensinou isso? A ignorar suas próprias dores, a ignorar os seus próprios sentimentos. E aí você ignora o que você está sentindo e quer que o seu marido reconheça? Você ignora os seus medos, as suas angústias, as suas ansiedades, todos os seus sintomas, mas quer que o seu marido reconheça? Você acha que isso vai acontecer? De mulher para mulher, você acha que isso vai acontecer algum dia? Não vai, tá? Isso são feridas emocionais, são horríveis. São mini demônios. Age de pouquinho em pouquinho até destruir tudo. Não age de uma vez só. Outra coisa, você só consegue passar para a aula de amanhã, que é sobre cicatrizar suas feridas emocionais, se você souber qual ferida você tem. Como que você vai cicatrizar algo que você nem sabe que existe? Ah, não, eu tenho uma ferida, mas eu não sei o que é. Não assisti a aula 1, mas eu vou passar para a aula 2. Tá? Outra coisa também, você só pode controlar você mesma. Você só pode mudar o que você faz com o outro. Quando você mudar essa engrenagem, todo o sistema à sua volta vai mudar. Sabe aqueles relógios de torre de igreja antigos, que tem várias engrenagens? Se você muda uma engrenagenzinha, todas as outras vão mudar. Todas as outras são forçadas a isso. Combinado agora vai ser, eu vou lá no grupo, na nossa comunidade, por 30 minutos a gente vai conversar. Eu quero saber de você qual a principal chave que virou nessa aula de hoje. O que você teve acesso, que fez assim tanto sentido para você, que se você assistisse só a aula de hoje, já teria valido a pena toda a formação, tá? Quarta-feira, aula 2, como cicatrizar suas feridas. Gente, presta atenção, vocês têm que voltar aqui na aula 2. Por quê? Porque agora você ativou essa ferida, você vai deixar ela aí ardendo? Agora você localizou, viu aí que foi o pai, que foi a mãe, que foi a professora, vai deixar ela sangrando? Precisa de voltar, tá? Então, eu vou te ensinar qual é o curativo para a cicatrização dessas feridas. E é isso. Eu vou te mostrar o passo a passo, tá? Agora, eu quero saber, vou abrir lá a comunidade, eu quero saber qual ferida que você identificou. Combinado? Por enquanto, eu vou deixar até a live salva, até conversar com vocês lá. Aí, dependendo do que vocês, nos comentários, se vocês quiserem, eu excluo. Fechado? Valiosos, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Vocês que comentaram, vocês que comentam moram no meu coração, tá? Adoro que vocês comentam, porque eu fico aqui, ó, é uma troca. Eu falo, vocês falam, eu respondo, é muito bom. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Te vejo aqui na quarta-feira para a aula 2, combinado? Um grande beijo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe sua casa, sua família, que o Espírito Santo te mostre qual caminho você deve seguir, por onde você deve continuar, quem são as pessoas que devem cercar você. Mostre para o seu marido onde ele precisa se abrir, o que ele precisa de ver que ele não vê, o que ele precisa de se afastar, e que a sua casa seja uma casa de bênção, seja um lar restaurado, seja um lar de paz, que influencia todas as famílias